Boa noite, meus queridos e amados irmãos da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Que a paz e o amor de Cristo estejam em nossos corações e que possamos ter a inteligência necessária para bem entender esta lição do Sagrado Evangelho de Jesus. E o evangelho que nos coube de Jesus é do capítulo 17, sede perfeitos. E os itens, características da perfeição, e os itens são 1 e 2. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amar os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 44, 46, 47, 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido essa nuance. Ele se limita a apresentar-lhes um modelo e lhes diz que se esforcem para atingir. Portanto, é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar a vossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção. Por quê? Ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á que não há nenhum que altere o sentimento da caridade em maior ou menor grau, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação dela. Tudo que sobreexcita o sentimento de personalidade é destrutivo, ou ao menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, aquele que chega ao ponto de amar aos inimigos, não podendo aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, sempre é, por isso mesmo, o indício de uma maior ou menor superioridade moral, do que resulta que o grau da perfeição está em razão da extensão desse amor. É por isso que Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Queridos e amados irmãos, o nosso evangelho de hoje nos fala sobre perfeição. Bem sabemos, irmãos, que o nosso exemplo, o nosso modelo de perfeição é Jesus Cristo. E ele só nos diz aquelas palavras no sentido de sermos perfeitos, como ele é perfeito, não no sentido de que sejamos iguais a ele. Jamais poderíamos alcançar, mas ele nos dá um modelo de perfeição e nos diz para seguirmos esse modelo, tentando nos melhorar, praticar a caridade, sermos bondosos, benevolentes para com os nossos irmãos. Porque as oportunidades de caridade, de fazermos um pouco de caridade, estão dia a dia à frente dos nossos olhos. Em qualquer momento, em qualquer ocasião, sempre podemos praticar a caridade com uma palavra, com um gesto, com um carinho, com uma atitude em favor dos nossos irmãos, principalmente aqueles que mais necessitam. Porque, queridos irmãos, não existe nenhuma criatura na Terra que não necessite de uma palavra de carinho, de um gesto de amor,
de uma caridade propriamente dita. Porque ao nos aproximarmos uns dos outros, estamos sempre praticando a caridade, aquela que o Mestre Jesus nos ensinou, a sermos bons, caridosos, pródigos, para ajudar aqueles que mais necessitam e para também recebermos, porque a caridade pressupõe reciprocidade. Porque nós, quando nos aproximamos de alguém, quando nós ajudamos alguém, nós estamos mais ajudando a nós mesmos. Porque com esse ato que Deus nos colocou, que Jesus nos indicou, nos propicia um momento de nos melhorarmos. E com esses momentos de melhora, nós estamos nos tornando melhores, ressarcindo as nossas dívidas, procurando ajudar, procurando praticar caridade, nós nos tornamos melhor e seguimos os planos de Cristo, o objetivo de nosso Mestre Maior, que possamos pouco a pouco chegarmos a este patamar de olhar, de fazer o bem, sem olhar a quem. Ter sempre um olhar caridoso com as faltas dos outros, ter sempre uma palavra de carinho com aquele irmão menos favorecido, ter sempre um conselho, uma palavra amável nos lábios para os nossos irmãos. Que esta lição maravilhosa do nosso Evangelho de Jesus fique internalizada em nossos corações, em nossos pensamentos, e que dela possamos fazer uso em prol dos nossos irmãos mais necessitados. Queridos irmãos, agora que nós já recebemos esta bênção sagrada deste Evangelho de Jesus, vamos novamente nos sintonizar com as esferas superiores, Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão e nosso mestre, e seguindo os seus divinos preceitos, vamos praticar um pouquinho de caridade, saindo de dentro de nós mesmos para ajudar, para pedir pelos nossos irmãos mais necessitados. Vamos pedir pelos doentes nos hospitais, em suas próprias casas, irmãos nossos em situações de grande sofrimento, os doentes do corpo, da alma. Vamos até os hospitais, vamos à moradia transitória, vamos às famílias desajustadas, vamos pedir por essas criaturinhas que vagueiam, sem um caminho a seguir, sem um objetivo, por não conhecer a bondade, a misericórdia e o amor do Cristo. E voltando novamente, continuando com os pensamentos bem elevados, queridos irmãos, vamos pedir para os nossos lares, vamos entrar nas nossas casas, pela porta da frente, vamos visitar cada uma das dependências da nossa casa, pedindo que Jesus Cristo nos acompanhe, fortalecendo o ambiente de paz, para que nossa casa seja um oásis de paz. Pedimos, Pai, que esse mestre amigo, através da espiritualidade superior, visite cada uma das dependências da nossa casa. E também pedimos, amigo Jesus, por todos os nossos queridos, que cada um receba um raio, uma faísca do teu amor divino. Pedimos, Pai amado, a tua presença em nossos lares, em nossos corações. Pedimos por todos os que necessitam da sua bênção, chegando novamente na nossa casinha espírita com esse pensamento elevado. Vamos pedir por esse oásis de paz e de luz, que nossa casa continue sendo sempre este abrigo maravilhoso que acolhe os corações aflitos, que esta casinha de orações cada vez mais e mais seja este oásis de luz e de paz, esse lugar de aconchego e de caridade. E pedimos, Pai amado, pelos médiuns da nossa casinha espírita Eulália Nogueira, pelos dirigentes, pelas pessoas que aqui vêm em busca de uma caridade, de uma orientação e de uma luz. E pedimos, Pai, por os nossos irmãos inscritos nos cadernos de orações, que também eles recebam essa dádiva divina do Mestre Jesus. E pedimos, Pai amado, por todos aqueles que necessitam da tua proteção. E com mais essa rogativa, Senhor, nós pedimos pelas águas, as águas que nossos irmãos colocaram
nas mesas, nas prateleiras, em seus lares, para receber a dádiva divina do remédio fluidificado pelas mãos de nosso irmão Jesus Cristo. Que essas águas se tornem medicamentosas por todos aqueles que delas tomarem. Que Deus de bondade, Jesus de misericórdia, acolha a nossa oração, a nossa prece, que possamos, Pai, receber também essa dádiva divina do teu amor e sermos também portadores de mensagens que possam ajudar os nossos irmãos. E com o coração cheio de amor, Pai, nós nos despedimos deste momento, não sem antes agradecer a Deus nosso Pai que nos oportunizou esta comunicação maravilhosa com os espíritos de luz. E vamos pedir, Pai, que essas bênçãos permaneçam conosco e que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Obrigado pela atenção e pelo carinho que dispensaram este momento tão importante de nossas vidas e que assim seja.